Senhor presidente, senador Eduardo Amorim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, completa hoje 49 anos de existência. Não há como dissociar a trajetória do nosso partido da história da democracia brasileira. O PMDB sempre foi, desde a sua criação, fundamental para a instituição do nosso Estado democrático de direito, que se renova a cada eleição. O PMDB surgiu como uma agremiação partidária destinada a figurar como oposição à ditadura militar. O MDB, como era chamado, logo conquistou a parcela democrática das lideranças políticas nacionais e tornou-se a maior resistência ao regime ditatorial implantado nos anos de chumbo. Sob a bandeira do MDB, se aglutinaram todas as forças democráticas que ousaram enfrentar, muitas vezes com o sacrifício das próprias vidas, o regime de exceção que se implantou no país em 1964. O MDB nasceu com o DNA da democracia. Muitos foram os líderes daquela época e não podemos deixar de lembrá-los, dentre tantos, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Dante de Oliveira, Chico Pinto, Teotônio Vilela, Itamar Franco, Pedro Simon, Paulo Brossard, Jarbas Vasconcelos, Franco Montoro, José Richa, Jerônimo Santana, Paz de Andrade e tantos outros. O partido ganhou a confiança da população e imputou ao regime ditatorial incríveis derrotas eleitorais, como foi o caso das eleições de 1974. Foi o partido, já como PMDB, que comandou pacificamente a transição democrática, protagonizada pela geração de Tancredo Neves, de Ulisses Guimarães, de José Sarney e de muitos outros dos grandes nomes da nossa história. No último dia 15 de março, completamos 30 anos da redemocratização do país, sem qualquer dúvida, graças a essa situação do PMDB. Graças à atuação, do PMDB. Hoje o PMDB, senhor presidente, continua sendo uma força política marcante em nosso país. É composto por sólidas bancadas no Senado, a maior bancada do Senado. Na Câmara dos Deputados, a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. Nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Também tem forte presença nos executivos estaduais e municipais. E o vice-presidente da República e hoje presidente do nosso partido, do PMDB, Michel Temer. Como também ocupamos hoje a presidência do Senado Federal e a presidência da Câmara dos Deputados. Nas últimas eleições, o PMDB elegeu 7 governadores. Por muito pouco, senadora Simone Tebet, não elegemos 11. Por muito pouco. Alguns que deixaram de ganhar assim no primeiro turno por muito pouco, por menos de meio ponto, e acabou virando no segundo turno. Mas por muito pouco, não elegemos 11 governadores no Brasil e 5 vice-governadores. Repito, nas últimas eleições conquistamos a maior bancada no Senado Federal, que há muito tempo permanecemos com a maior bancada no Senado, e hoje perdemos por apenas 4 cadeiras a primeira bancada na Câmara dos Deputados, com 66 deputados federais e 142 deputados estaduais eleitos em todo o Brasil. Constata-se que o partido é uma agremiação consolidada regionalmente e localmente, estando presente em todo o país, fato que o legitima como indispensável à política brasileira, conferindo ao país governabilidade
e estabilidade política. Temos 2.400.000 filiados. São mais de 5.000 municípios com diretórios instalados. No Poder Executivo, temos 1.007 prefeitos, 831 vice-prefeitos e cerca de 8.000 vereadores. Nos seus 49 anos de existência, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro representa os mais profundos e legítimos anseios do cidadão. Isso permite que todos nós, membros do PMDB, o conheçamos e reconheçamos cada vez mais como um grande e indispensável partido na condução do país. Mesmo com o pluripartidarismo, com a criação, hoje já temos mais de 34 partidos, o PMDB não perdeu a sua força e continua sendo o maior partido do Brasil, senador Moca e, repito novamente, senadora Simone. Nos últimos tempos, o PMDB tem defendido a eficiência da governabilidade. Essa bandeira é no sentido de que quanto mais eficiente for o serviço público, mais o cidadão se sentirá devidamente representado, mais as expectativas da população serão atendidas. Ainda há pouco, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estávamos lá no lançamento da agenda legislativa da Confederação Nacional da Indústria, uma agenda muito importante que anualmente a CNI tem lançado ao Brasil e ao Congresso Nacional. E lá pudemos ouvir o discurso do presidente Robson de Andrade, cobrando do Executivo, cobrando do Congresso Nacional as medidas importantes para a retomada do crescimento do país, com geração de emprego e renda. Ouvimos o discurso vibrante do presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, dizendo que as propostas do Executivo poderão até ter ressonância aqui no Congresso Nacional, mas não sem ser discutidas, sem ser negociadas, como foi a questão da tabela, da correção da tabela do imposto de renda e das outras medidas que estão aqui para ser votadas, não da forma que veio do Executivo, mas discutido com a sociedade, discutindo com os parlamentares, com o Senado e com a Câmara dos Deputados. Vivemos um momento dos mais sensíveis da nossa história política. Não podemos deixar de lado as vozes das ruas, que mais uma vez fazem eco nos principais corredores e gabinetes de todos os poderes da República. O PMDB, sem qualquer dúvida, será mais uma vez chamado a aglutinar o pensamento da nação na manutenção da trilha democrática na qual o partido sempre caminhou. Que a passagem dos 49 anos do PMDB faça-nos refletir com a profundidade da sua própria história, o seu papel e a sua importância na governabilidade, na conquista dos anseios dos brasileiros e na continuidade da nossa travessia democrática. Trazemos democracia no nosso próprio nome. Sabemos honrá-lo, porque foi o nome da democracia que militamos nesses quase meio século de existência e de construção da história do Brasil. E vamos, senhoras e senhores, filiados, simpatizantes, membros do PMDB, vamos caminhando firme rumo aos 50 anos de existência do nosso velho MDB, do nosso velho manda-brasa, do nosso PMDB. Concedo com muito prazer uma parte à nobre senadora Simone Tebet. Senador Waldir Raupp, que bom tê-lo nesse Senado para nos lembrar da história, e da história de um partido da grandeza do PMDB. Eu nasci dentro deste partido. Meu pai, por diversos anos, militando no antigo MDB, hoje PMDB, me apresentou e me ensinou grandes lições. Mas as lições mesmo que eu aprendi foi com o povo brasileiro, que ao lado desse partido participou de grandes eventos da história desse país. A história do PMDB, eu acho que se confunde com a história do Brasil.
Foi através das mãos, da voz, da coragem de homens públicos do PMDB que nós resgatamos a democracia, que fomos às ruas pela direta já. Quando partidos recuavam e vozes se calavam, me lembro na figura eternizada de Ulisses Guimarães bradando contra os cães da ditadura. Foi este partido que ajudou a fazer renascer a democracia nesse país. Eu tenho orgulho do partido que tenho. E lembro de uma frase célebre do nosso eterno professor Ulisses Guimarães, quando segurou a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, e quando disse: o Brasil quer mudar, o Brasil precisa mudar e o Brasil vai mudar, dizendo aquela época em relação à Constituição. Talvez nunca essa frase fosse tão importante ser dita quanto neste momento. Nós estamos passando por um momento delicado da história deste país, com crise econômica, crise política e, principalmente, crise de credibilidade. Tenho certeza que o PMDB, comandado pelos senadores, pelos deputados federais e pelos homens públicos desse país, não vai se omitir. Nós vamos dar as respostas que a população quer, hoje manifestadas nas ruas, a começar pela reforma política, que hoje é um pleito e uma necessidade da população brasileira. Parabéns e obrigada por nos fazer lembrar do nosso aniversário do nosso partido. Obrigado a Vossa Excelência. Peço a taquigrafia, a mesa que incorpore uma parte de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. E Vossa Excelência que tem o DNA do PMDB, do MDB, como deputada, como prefeita de Três Lagoas por 2 mandatos, como vice-governadora, agora no Senado Federal, e seu pai, nosso querido senador Rames Tebet, que foi presidente desta casa, foi ministro do Desenvolvimento Regional, da Integração Nacional, e um homem que deixou, sem dúvida, saudades e que fez parte da história do PMDB e da história do Brasil. Muito obrigado.